Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu noivo Vitor pra gente gravar um vídeo falando um pouco sobre as dúvidas que vocês têm sobre financiamento. Depois que eu postei aquele vídeo aqui no canal falando sobre o tour da nossa casa e comentei que ela era uma casa financiada, vocês tiveram várias dúvidas e também a gente fez uma lista com coisas que nós gostaríamos de saber antes de ter feito nosso financiamento. Então eu espero muito que ajude vocês e caso fique ainda alguma dúvida ou alguma sugestão, vocês podem deixar aqui nos comentários ou também no meu Instagram, que eu vou deixar escrito aqui e também na descrição desse vídeo. A dúvida que eu mais recebo, que é engraçada, mas ao mesmo tempo é a dúvida que todo mundo tem, que nós tivemos também, é por onde começar. Quando você para e pensa junto com outra pessoa que vocês gostariam de comprar uma casa, geralmente fica muito amplo, fica muita dúvida, porque você não sabe por onde começar. Então, o ponto que nós colocamos como ponto inicial é o seguinte: comprar uma casa condiz com seus planos futuros? Por quê? A primeira coisa que a gente pensou foi, se a gente pensar na nossa vida daqui 5 anos, por exemplo, a gente tem interesse de continuar morando na nossa cidade, tem interesse também na parte profissional, igual o Vitor trabalha com tecnologia, tem algumas oportunidades fora, em outras cidades maiores. Seria viável para nós mudança? Ou a gente teria já esse sonho de mudança? Porque senão eu acho que não condiz muito com... Se você tá com alguma incerteza profissional na sociedade, é uma escolha muito... É o financiamento que dura 30 compromisso anos, muito grande né? para Sim. você fazer. Né? Então, claro que pode acontecer até de nós, que já fizemos o financiamento, no futuro mudar, surgir alguma oportunidade. Mas se já é o seu sonho sair da sua cidade e tentar a vida em outra cidade, pode ser que não seja a melhor opção hoje para você investir em um financiamento, já começar a vida pegando um valor considerável do que você tem investindo numa casa que talvez não vai ser sua por muito tempo. O segundo ponto que a gente pensou é o seguinte: qual tipo de casa você pretende comprar? Porque isso diz muito respeito também ao seu estilo de vida. Então, por exemplo, a gente tinha algumas opções, assim que a gente também pensou em casar, né? Apartamento. Apartamento, casa. Assim, não sei de onde vocês vão estar assistindo, mas na nossa cidade tem muito a questão das casas geminadas, né? Onde as construtoras, para aproveitar o terreno o máximo possível, fazem Várias 4 casas, né? casas no mesmo lote. E às vezes uma aglomerada em cima da outra. Então tem essa opção, tem a opção de apartamento também. Sim, tem a opção de você comprar o terreno e construir a casa. Nesse caso, se você tiver o sonho, assim, tem gente até que tem o desenho já da casa, que é a casa dos sonhos, né? Se for esse o seu caso, então você tem que avaliar que isso vai te indicar também qual tipo de financiamento você vai querer e se você realmente quer investir no financiamento. Porque apartamento é uma opção que a gente chegou até a ver, mas eu acho que a gente gosta muito de privacidade, Sim. de liberdade. E apartamento você meio que convive com muitas pessoas no mesmo prédio, a entrada do seu apartamento vai ser passagem de outras pessoas. Pelo menos na nossa cidade, os que a gente viu eram meio misturados. Pode ser que no caso da sua seja um pouco mais separado. Então você ter isso em mente é bom, porque se você for de uma cidade muito grande, talvez você nem consiga realmente fazer o financiamento de uma casa, né? O apartamento. Só se for um bairro mais distante. Isso a gente vai falar também em outro tópico. Outra dúvida também muito comum, que foi uma das nossas dúvidas no início, foi onde encontrar terrenos e casas para comprar. Quando você pensa em comprar uma casa, se você já não tem assim nada em mente, que era o nosso caso, acaba que fica muito amplo. Você tem a sua cidade inteira, tem todos os bairros da sua cidade para procurar. Então, uma dica para você começar, eu acho que seria interessante você pensar nos bairros que seriam bons para você. Então, por exemplo, a gente comprou em um bairro que é próximo das nossas famílias, porque a gente quer ter essa proximidade dos nossos pais, que pra gente é bom. Em compensação também, a gente tem um porém, que a nossa cidade, assim, a gente trabalha bem longe de onde a gente já mora e a gente tá morando não, né? Comprou uma casa num lugar que também é longe do nosso trabalho. Acaba que você tem que priorizar o que vai ser mais importante para você. Tá perto da sua família, tá perto de escola. O Vitor comenta muito disso, se você pensa em ter filho, por exemplo. Essa logística, né, vai ser interessante. Depende muito da cidade também. Uma das nossas decisões, dos fatores da nossa decisão foi do bairro, ele ser um bairro planificado, né? Aqui na nossa cidade, a região nossa é região de muitos morros.
Muitos bairros são muito com ruas muito íngremes, difícil mais difícil acesso. Então isso pelo menos é uma coisa que eu tinha para mim, que você tem uma casa, tinha até umas opções, né, de alguns bairros que tinham algumas casas até legais, mas que eram na parte de trás já do bairro, do morro, né, um outro loteamento que a gente ia ficar totalmente isolado de tudo praticamente. Entre esses pontos também, a gente não queria, por exemplo, casa que tivesse barranco nos fundos. Sim, também. Então, essas coisas que você vai pontuando, assim, quando eu penso na minha casa ideal, o que é uma casa ideal para mim? Eu quero uma casa que, de repente, tem uma estrutura com pé, que é aquela estrutura que a casa é feita, mas embaixo tem um barranco. Eu quero ter um barranco atrás da minha casa. Se for coisas que você já não quer, então você já arrisca alguns bairros, você já arrisca algumas opções. É melhor para ir te guiando. Outro ponto também, dentro ainda desse que a gente está falando, sobre onde encontrar as casas e os terrenos, a gente tem também algumas outras opções. É o seguinte, você pode ir nas imobiliárias da sua cidade para procurar, você pode ir em correspondentes da Caixa, isso é uma informação que você pega na própria agência, eles vão indicar quais são os correspondentes deles na cidade. E o que a gente fez, que eu acho também é muito válido, é quando você já sabe o bairro que você tem interesse, você pode dar voltas nesse bairro e procurar casas que tenham placas de vende-se. Quando é uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, que foi o que a gente estava procurando, geralmente eles até colocam isso na placa, indicando que aquela casa está dentro dos padrões e do preço do Minha Casa Minha Vida. O que é o bacana disso quando você faz essa busca? Primeiro, você já vai olhar a questão de como está a casa, qualidade da rua, qualidade em volta, sabe? O que você sente do bairro, se parece um bairro bacana. Você também pode, de repente, conseguir fazer a compra direto com a construtora, com o dono da casa. Porque quando você compra através de um imobiliário ou de alguém que faz essa ponte com o dono, um intermediário, você pode ter que pagar o quê? Taxa, né? Essa pessoa ela trabalha, então ela precisa receber o dela, a comissão dela. Então, quando você consegue fazer esse link direto com o dono, pode ser bacana para você conseguir um descontinho também. Você vai fazer essa negociação diretamente. No caso da nossa casa, eram três casas da mesma construtora, a gente comprou por um preço, uma casa que ainda não vendeu, o vendedor estava vendendo com um valor um pouco maior. Sim, então se tiver essa outra pessoa fazendo essa negociação, no nosso caso a gente foi direto com o dono, mas se tiver um terceiro, pode ser que isso aumente um pouco o valor da sua casa. Outro ponto importante, que na verdade eu acho que não é todo mundo que fala, mas que eu conheço já algumas pessoas que fazem casa pela Caixa, pessoas que já compraram casa pelo financiamento no geral, né, não necessariamente pela Caixa. O ponto é o seguinte, gente, a reputação da construtora. Isso é muito sério, pelo seguinte, a gente sabe que infelizmente, quanto mais a pessoa ganha, mais ela quer ganhar. E a gente vê muito isso em todas as cidades, que várias construtoras economizam na hora de fazer a casa, de fazer o apartamento. Constroem com o mínimo, né? Para a casa ser habilitada para o financiamento, ela tem alguns requisitos. Então, tem certos requisitos que, se não tiver no contrato para ele poder vender para Minha Casa Minha Vida, tem gente que não faz. A gente já viu casas em alguns bairros que não tem nem portão da garagem, não tem nada. Que não é uma obrigatoriedade. Não é uma obrigatoriedade, então eles não fazem. Então, até isso, sempre quando a gente sabe, numa cidade tem uma construtora que tem uma reputação muito ruim, e eu não vou falar no vídeo, mas quando a gente comenta com outras pessoas, eu nunca indico ela, porque eu já tive amigos que tiveram problema com a casa deles, né? Então, quando a pessoa está fazendo certo tipo de coisa assim para ganhar dinheiro de uma forma muito fácil, sem merecer, não vou falar sem merecer, mas colocando em risco a casa do outro para ganhar, né? O mínimo que a gente pode fazer é não dar audiência e tentar fazer essa pessoa, tentar fazer as pessoas terem um conhecimento sobre aquilo para não fechar acordo com casos desse tipo mais, entendeu? A construtora que a gente, no nosso caso é um pouco diferente, a gente conhecia a construtora também, mas a nossa casa, quem construiu não foi a construtora. A construtora comprou a casa e revendeu pra gente. Então o nosso é um pouco diferente, que a gente conhece o pedreiro que fez a casa, né? A gente conhece a pessoa que construiu, a gente conhece a pessoa que comprou da pessoa que construiu, que é a construtora,
Então a gente teve um bom relacionamento para reparos, né? Teve reparos na casa que a gente pediu, eles fizeram. Então eles fizeram o máximo possível para a casa estar em boas condições para a gente morar. Então tudo que a gente está mudando hoje na casa são apenas coisas que a gente está vendo de melhoria além. Não tem nada que seja nada danificado ou impossibilitado da gente morar na casa hoje. Sim. E agora, se vocês tiverem a dúvida assim, Larissa, mas eu estou comprando de construtora de alguma da minha cidade, mas eu não faço ideia quem eu pergunto para saber a reputação dessa construtora. Uma dica que eu posso dar é o seguinte: geralmente as construtoras têm mais de um terreno no mesmo bairro. Então, se você vai comprar uma casa, viu lá a plaquinha, e do lado tem uma casa muito parecida, tem grande chance da construtora ter feito a casa do lado. Isso é certo. Ou no bairro, sabe, ter outras casas. A gente não chegou a fazer isso por a gente conhecer a casa, mas eu acho que é muito viável que você bata lá na casinha de quem já está morando e pergunte. Porque, gente, o tanto de problema de muro que cai, infiltração, é muita coisa assim. Rachadura, coisa que pode ser boba, de repente é só um reparo, mas pode ser grave. E a gente vai falar depois, a gente tem o seguro da Caixa que tá ali para tentar te ajudar nessa situação, caso ocorra alguma coisa com a casa. Mas eu acho que o ideal é você nunca precisar desse seguro, porque é uma dor de cabeça sem fim. Tudo que você precisa da outra pessoa para te ajudar, geralmente gera toda uma burocracia, né? Então, se você puder, já para ali no bairro que você escolheu, dá uma olhadinha nas casas em volta, pergunta se a pessoa teve algum problema já, se ela foi solucionado, né? Se o problema foi solucionado, se ela foi atendida no caso. E eu acho que isso pode ser um passo muito bom para você ou comprar ou descartar dessa construtora. Outro ponto também interessante que eu escrevi aqui é o seguinte: o valor é compatível com a localidade? Fica videozinho cinza assim, né? Pode, concordo. Outro ponto, gente, muito importante que eu escrevi aqui é o seguinte: o valor é compatível com a localidade, por quê? A gente viu vários vídeos que comentavam o seguinte: compensa financiar ou compensa alugar uma casa? No nosso caso, uma das coisas que fez com que a gente decidisse, primeiro, é que a gente tem a intenção de morar mais um tempo na nossa cidade, a gente não tem uma mudança já em vista. Segundo, a parcela da casa em comparação com o aluguel da nossa cidade, o padrão é um pouco semelhante, é mais cara a parcela, só que aluguel na minha cidade é caro, então é um dinheiro que a gente sabia que ia estar ali desembolsando sem ter, de certa forma, um retorno. E outro ponto também é que a gente sabia que o bairro que a gente estava comprando, pelo menos a gente espera, né? Ele é um bairro que ele está ainda em construção. Então a gente conhece bastante vizinhos, a gente conhece um pouco das casas, assim, algumas pessoas que fizeram casa aqui, que a gente sabe que é um bairro que tem chances de valorizar. Então você tem que pensar: eu estou comprando uma casa financiada, então eu estou pagando um valor de certa forma alto nela. Será que futuramente, se eu precisar vender essa casa, se eu pensar em me mudar, isso vai estar sendo um bom investimento? Eu vou estar desembolsando esse dinheiro em algo que realmente vai estar valorizando? Se esse bairro for bom, se ele tiver uma boa vizinhança, tudo isso vai influenciar para que seja realmente um negócio positivo para você. Além disso, igual a gente comentou anteriormente, ter mercado próximo, ser de fácil acesso, farmácia, tudo isso. isso. A gente chegou a ver que era um bairro que tinha até morro. Ele tem alguns mercadinhos, é um bairro residencial, né? Claro. Mas ele tem alguns mercadinhos pequenos e não tem farmácia. Então você imagina um bairro grande, residencial, que se eu tiver aqui na farmácia, não tem uma estrutura, eu tenho que deslocar gigantemente para poder conseguir alguma coisa, né? Claro que hoje em dia, esse negócio do corona e tal, a maioria das coisas estão sendo por delivery e etc. Mas não é assim sempre. Mas não é assim sempre, então para essas coisas emergenciais, se a gente tiver que correr para fazer um negócio, é mais simples. Outro ponto também que é interessante: aqui na nossa rua ainda não passa transporte coletivo, mas tem próximo. E tem bairros aqui que já foram feitas casas e vendidas há muito tempo e que até hoje não passa. Então, hoje eu tenho um carro, mas se amanhã eu não tiver? Então, todos esses pontos são positivos para a valorização do local que você está comprando e para você ponderar na hora de comprar. Outro ponto também que a gente colocou é o seguinte: a casa te atende ou precisaria de mudanças? E se precisar de mudanças, ela teria a possibilidade disso acontecer? Porque no nosso caso, a gente queria muito uma casa que tivesse possibilidade de um terceiro quarto.
Porque a gente pensa, de repente, se tiver filho, se tiver um menino e uma menina, então tem o nosso quarto e mais 2 quartos. Hoje, isso não é uma necessidade para nós. Só nós 2 que vamos morar na casa. Então, se a gente comprasse uma casa de 1 quarto, já atenderia a gente, se ela estivesse compatível com o valor de uma casa desse tamanho. Mas que, no futuro, ela tivesse a possibilidade de ampliação. No nosso caso, a gente conseguiu comprar uma casa de 2 quartos, mas que ela não tem um terreno tão grande, mas que a gente vê uma possibilidade da construção desse 3º quarto, caso seja necessário. A gente vê uma possibilidade também, por exemplo, se a gente tiver um carro e uma moto, hoje ela cabe na nossa garagem. A gente não vai ter que alugar uma garagem só para uma moto. A gente tem um espaço físico que possibilita mudanças, né? A gente conseguiu fazer uma escada para o 2º andar, para ter uma área de serviço maior, que foi outro processo também que eu mostrei aqui no canal. Já vi um terraço pronto, né? Isso, e a gente só fez essa pequena modificação, porque, gente, é engraçado isso também. Toda pequena modificação tem um valor bem expressivo. Sim. Então, você ter uma casa que você consegue fazer essas mudanças, também pode ser positivo. Ou se não, você já tem que comprar uma casa que está bem dentro ali do que você quer, para que você não se frustre realmente no futuro, se não conseguir fazer nenhuma mudança, né? Tá bem na boca aí de sono, né? Olha, outro ponto que a gente achou também muito interessante é o seguinte: chame pessoas da sua confiança para opinar. Para dar uma segunda opinião, Sim. ver alguma coisa, algum efeito, alguma possibilidade que você não vê. O que a gente percebeu? É engraçado isso, mas quando a gente está numa vida adulta resolvendo esse tipo de coisa, a gente percebe que a gente não sabe muita coisa. Isso é muito interessante. Então, cada pessoa que você traz na sua casa, ela te fala assim: olha, eu acho que, sei lá, essa porta não é um vidro de qualidade, eu acho que essa cerâmica poderia ter sido outra. Ela vai te mostrar coisas que às vezes você entra na casa e acha tudo lindo, porque daquilo ali você não entende nada daqueles acabamentos, então tá tudo maravilhoso. Mas todos as pessoas, os pontos foram positivos, né? tanto positivos quanto negativos. Às vezes algo que você acha que nem é tão bom, a pessoa vai te falar: olha, isso é positivo sim. Por exemplo, a gente. Como o Vitor falou, tinham 3 casas como opção para a gente comprar. Quando a gente mostrou para algumas pessoas, o meu pai foi o primeiro a falar assim: olha, compra da esquina. E a gente não entendeu muito bem aquilo de início, porque nunca tinha passado na nossa cabeça. Mas depois outras pessoas foram falando: olha, a da esquina ela é mais valorizada, ela vai no futuro te possibilitar abrir área de respiro para outra rua. Então, se a gente quiser colocar mais uma janela, se a gente quiser colocar mais uma porta, isso também seria positivo. Tem menos vizinhos. Tem menos vizinhos, porque querendo ou não, a gente não sabe, né, gente? Às vezes eu tenho um vizinho que faz algo na casa que gera infiltração na minha casa, esses problemas que podem acontecer realmente. Então, foram vários pontos que as pessoas foram vindo e falando. Pontos também, por exemplo, olha, o seu portão, a gente não tinha visto, isso foi muito legal. O seu portão, ele tá com algumas manchinhas de ferrugem. Então, muita gente fala com a gente para tentar isso ser uma das primeiras coisas pra gente mexer e pintar e corrigir, porque é uma coisa, querendo ou não, que é cara e que a gente não pode deixar acabar. E a gente nunca ia preocupar tanto com o portão se não fosse as pessoas dando essas dicas. Então, tem muitas coisas que podem fazer com que você ou desista da casa ou que você realmente tenha certeza que aquela é uma boa compra. Se você estiver até pensando entre uma casa e outra, em dúvida, né, entre 2, 3 imóveis, pode ser que você levar essas pessoas da sua confiança, seja bom até para você decidir fazer uma compra mais acertada. Bom, esse vídeo já está um pouquinho grande, então a gente fez o seguinte: dividimos essa primeira parte em dicas que a gente gostaria de ter escutado antes de começar o financiamento ou durante ele, e a segunda parte que eu vou passar para vocês depois vai ser realmente a parte mais do contrato, burocrática, para que vocês tirem o restante das dúvidas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se despeça. Tchau. Tchauzinho, gente. Até o próximo, viu?